Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje é uma movimentação de vítimas da Covid-19, juristas e senadores pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro. Entra na fila, né, Mônica? Já perdi a conta. São o quê? Mais de 100 pedidos de impeachment até agora? Bom dia, Mônica. Já não sei nem quantos são, todos na gaveta, mas de qualquer forma, Megali, os senadores que integraram a CPI da Covid se movimentam para que tudo que foi levantado pela comissão tenha uma consequência, né? Não caia no esquecimento. Eles já visitaram o Ministério Público de São Paulo, de Brasília, entregaram as denúncias e agora se articulam com vítimas da epidemia e com juristas e advogados para ajudar a turbinar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Megali, houve uma reunião virtual de senadores como o Omar Aziz e o Randolfo Rodrigues, Simone Tebet, com juristas, entre eles Miguel Reale Júnior, que assinou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, e ficou decidido que eles vão apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados no dia 8 de dezembro. Agora, o mais importante e simbólico, Megali, esse pedido vai ser assinado também por vítimas, pessoas que ficaram doentes, familiares de pessoas que morreram e que responsabilizam o governo por suas dramáticas perdas, né? O pedido vai se basear nos crimes apontados pela CPI da Covid, que encerrou os trabalhos no mês passado. Foram 9 crimes imputados ao presidente da República: prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, caso de falar mal de máscaras, né? Emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, enfim. Então tem esse simbolismo, Megali, e como você disse, o impeachment pode ir para a gaveta, mas tem pedidos e tem pedidos, né? Você tem 100 pedidos, mas entre esses 100 pedidos você ter um assinado por vítimas, assinado por juristas respeitados, ganha um outro peso, né? Um outro peso político, por mais que ele fique ali na gaveta do Arthur Lira, né? Do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, além desses familiares de pessoas que morreram por causa da doença, são 15 profissionais que vão assinar esse documento, além do Miguel Reale Júnior, já citado, Silvio Steiner, Helena Lobo da Costa, José Rogério Cruz, Floriano de Azevedo Marques, Davi Tangerino, vários juristas. Enfim, a CPI encerrou os trabalhos em outubro, né? E indiciou dezenas e dezenas de pessoas, inclusive o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, os filhos do presidente também constam no relatório do Renan Calheiros, enfim. E agora a CPI ganhando aí o mundo para além da sala ali do Senado, né? E juristas e familiares, especialmente, eu queria pontuar de novo esses familiares pedindo, assinando e indo a Brasília para fazer esse pedido de impeachment contra o presidente da República, para tentar responsabilizá-lo por atos do governo durante a epidemia, que, no entendimento deles, resultaram em tantas mortes e nas mortes de pessoas do coração deles, da convivência deles, Megali. Não tenha dúvida que a assinatura dessas pessoas dá um peso, ainda que simbólico, né? Porque, enfim, esse pedido vai passar pelas mãos do Arthur Lira e ali vai ficar, né? Mas que pelo menos tem esse peso simbólico. Ô Mônica, vou te pegar de surpresa aqui. Eu não sei se você está envolvida na apuração desse vazamento da prova do Enem, mas eu estou lendo aqui uma matéria na Piauí que teve acesso às questões que foram excluídas, vou usar o termo excluídas ou censuradas, é a mesma coisa no final das contas, da prova de 2019, ou seja, do primeiro ano de Bolsonaro. A gente sabe que o Enem sempre foi uma obsessão dele, porque é uma prova esquerdista, porque não testa conhecimento, porque é só lacração e coisa e tal. Eu estou impressionado com o material que foi censurado. Você já leu essa matéria, Mônica? Olha, eu li da Folha de São Paulo, que está na manchete também, que ele censurou, pediu que o Enem trocasse golpe de 1964 por revolução. Mas até aí, isso é cara do Bolsonaro. Não, né? isso é... Vá lá, eu também acho um absurdo, mas é de se esperar, né, num governo do Bolsonaro que Você pode até achar que foi uma revolução
Você pode achar que foi uma revolução e que não foi um golpe, mas um presidente da República não pode interferir numa prova secreta feita por educadores, óbvio, né? É óbvio. Mas tem coisas surpreendentes aqui. A gente fica imaginando que esses caras são os carolas, Dona Cotinha e a Dona Clotilde falando mal da vizinhança ali. Olha essa aqui. Tinha um... Olha que exemplo exótico. Na prova de Ciências da Natureza, uma questão falava sobre os cuidados com relação ao vírus HIV. E afirmava, em determinado momento, que, aspas, o uso de camisinha é o meio de prevenção mais barato e eficaz contra a AIDS. Não é? Essa questão foi retirada, porque, segundo os censores, uma fala como essa gera polêmica desnecessária e direcionamento do controle de saúde. Mas que direcionamento? O nosso governo distribui camisinhas para que as pessoas possam se proteger. É tosco. Aí tem uma questão aqui, é uma charge, que está fazendo uma crítica, na verdade, a essa era da multi-informação das redes sociais, né? Mas usa um ambiente que é religioso, que é o confessionário. Aliás, confessionário é palco de inúmeras piadas, que não tem necessariamente um contexto religioso. Então tá o cara lá se confessando, e ele fala assim, padre, eu pequei. E o padre tá com o Facebook aberto, e com uma cara meio de bravo fala assim, eu já sabia. Não tem nada de religioso aí, nada. É uma crítica à era da superinformação, em que todo mundo sabe tudo de todo mundo. E aí essa questão foi retirada, porque, segundo os censores, ela fere o sentimento religioso. Inclusive, quem pediu essa censura não passaria nessa prova de interpretação de texto. Não, censor não passa em prova, né? Mas censuraram censor fica no submundo, né? Censuraram a Mafalda. Fazendo esse trabalho sujo. Censuraram a Mafalda. Eu fico lembrando das entrevistas do Chico Buarque, que usava meios muito divertidos, né, pra driblar a censura, falando, esses caras são burros, esses caras são completamente idiotas, então se você quiser fazer uma piada mais sutil ali, uma crítica sutil, usando uma metáfora, e colocar no outro trecho da música uma coisa mais literal, tipo, dane-se o general, os caras vão ver aquilo e aquilo vai... vão cortar e vão esquecer do resto. E aí o que ele queria que passasse mesmo, passava. Porque os caras são burros. É muito grave o que está acontecendo. Primeiro, as pessoas têm acesso às provas. Qual a segurança de que essas provas não vazam? Se tanta gente está tendo acesso e está lá censurando, quer dizer... E depois essa censura tosca, né, e indevida, porque quem faz o Enem são educadores, né, selecionados. Eu conheço algumas pessoas que foram. Eu conheço uma professora de português que ajudava a fazer, era muito criteriosa e muito esforço, assim, intenso trabalho, né, para que essas provas sejam provas, são várias provas distribuídas no Brasil todo, é uma coisa muito séria, né, a gente está falando de acesso das pessoas à universidade, uma prova dessa não pode ser tratada como um gibizinho que ele vai lá e muda porque não gostou, realmente é um escândalo o que está acontecendo, né. Coisa impressionante. Aliás, uma música da Madonna também foi questionada, uma questão na área de linguagem, usava a letra de Papa Don't Preach para falar de gravidez na adolescência, que é uma coisa que existe, né? Não adianta a gente não falar, ela vai continuar existindo. Aí tiraram, dizendo que é uma questão em que uma adolescente avisa para o pai que está grávida, gera polêmica desnecessária. Ah, pelo amor de Deus.